Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, estamos na nossa aula número 8 desta terceira teoria, que tenta explicar um pouco dos capítulos 8 e 11 do livro de Daniel e que tem como título 6 Keren. Já sabes que 6 representa exatamente o número de chifres do bode e Keren é exatamente como se diz chifre em hebraico. Por incrível que pareça, esta aula número 8 está tudo relacionado exatamente com o número 8. Isto acontece por acaso. É aquele acaso que eu tenho sempre dificuldade em compreender, não é? Porque é que esta é a aula número 8 e nós vamos falar sobre o número 8. Eu não fiz de propósito, mas é uma coincidência. É aquelas coincidências que eu costumo dizer que é difícil de acreditar. Hoje vamos falar sobre Napoleão Bonaparte, este grande homem que pisou sobre este planeta. Este Napoleão Bonaparte vai nascer no ano de 1769 e vai falecer em 1821. Ele foi um estadista e líder militar francês que se destacou exatamente num período muito conturbado da França, conhecido exatamente como Revolução Francesa. Ele vai liderar várias campanhas militares nestas mesmas guerras revolucionárias francesas, e ele vai ganhar a confiança dos franceses como se fosse um libertador, não é? E ele vai aproveitar exatamente essa mesma confiança para se coroar como imperador em 1804. Ele vai tomar conta do poder muito antes, um pouco antes, e depois ele próprio vai se coroar como imperador dos franceses. Portanto, ele sempre usou a sua inteligência, porque ele era um homem muito inteligente, como nós vamos ver ainda na aula de hoje. E ele vai usar essa mesma inteligência para a sua glória, que é exatamente aquilo que Deus não quer que nós façamos. Deus quer que nós usemos a inteligência que Ele nos dá para a glória de Deus, e unicamente, e nunca para a nossa glória. E Ele vai usar a glória que Deus, a inteligência que Deus lhe deu para a sua glória, o que está completamente errado, não é? E isso vai-lhe custar exatamente o poder que ele sempre conquistou pela força, não é? Ele quis sempre submeter o próximo, não é, aos seus caprichos, à sua liderança, mas isso vai-se provar que vai ser ruinoso mesmo para ele próprio. E a sua vida como rei, como líder, vai ser caracterizada exatamente por guerras. Portanto, ele vai ter muitas batalhas. É certo que ele vai vencer a maioria das batalhas, não é? Por isso ele prosperou, a profecia não falha, não é? Ele prosperou por algum tempo, mas depois, como todo o poder neste mundo, não é? Tem a sua queda, e a dele foi bastante breve, porque ele apenas teve 10 anos no poder, e mesmo esses 10 anos que esteve foi caracterizado exatamente por guerras, por batalhas, por morte. Portanto, que é exatamente aquilo que Deus nos adverte: quando nós queremos subjugar o nosso próximo, dá sempre em destruição. É a coisa mais óbvia. E aquilo que eu te convido neste momento é ver a nossa aula número 13 da Teoria 2 e 8 de Avena, onde nós falamos sobre a besta do abismo. Convido-te a fazeres uma pausa neste vídeo, não é? Se já não te lembras muito bem sobre a besta do abismo, onde eu falo exatamente nas características deste escudo do rei da França, não é? Que é a besta do abismo, já sabes, que para mim não é novidade nenhuma. É exatamente a besta do Apocalipse, não é? Que é a besta que sai do mar e que sai do abismo, é a mesma coisa, não é? E que é a França, não é? A França. E quem é o líder máximo desta mesma França? Exatamente Napoleão Bonaparte. Obviamente que a França, não é, como Estado, vai ter outros líderes, grandes líderes, como por exemplo Carlos Magno, Pepino Breve, não é? São grandes líderes franceses que também tiveram muito poder, só que esse poder nunca foi um poder absoluto, ok? Portanto, isto é, nunca tiveram quase toda a Europa, não é, a seus pés, mas o Napoleão sim, não é? E nunca te esqueças que este poder também tinha que aparecer depois das 2300 tardes e manhãs, da profecia das 2300 tardes e manhãs. Portanto, só pode ser exatamente Napoleão Bonaparte.
não é? O grande líder francês, imperador dos franceses, dizia-se ele mesmo imperador dos franceses. E aqui, antes de mais, eu vou fazer uma pequena revisão daquilo que nós já estudamos tudo, sobre o chifre muito pequeno, porque é assim, quando tu falas sobre uma característica de uma determinada profecia, não podes falar em apenas uma característica. Porquê? Porque se falares apenas uma característica, vais ter muitos candidatos a essa mesma ilustração, não é? Podemos assim dizer. Mas quando olhas para todos eles, não é? Começas a ver que a maioria daqueles que tu pensavas no início vai sendo descartada. E no final de tudo só fica apenas um. Não é? Apenas um vai corresponder em todas essas mesmas características. E eu hoje vou falar em algumas características, não vou falar nelas todas. E depois na próxima aula nós falaremos no restante das características. Obviamente que ainda não vai ficar concluído, porque no capítulo 11 de Daniel ainda vamos falar outra vez em Napoleão. E portanto, como tu vais ver, no final não vai ficar nenhuma dúvida que de facto é Napoleão Bonaparte. Okay? Então diz assim: de um deles saiu um chifre muito pequeno. Aqui está um pequeno chifre. Ora, de um deles nós já falamos sobre isso, portanto, quem percebe de hebraico sabe que deles só pode ser dos chifres, não pode ser dos ventos. Portanto, este chifre é exatamente o chifre muito pequeno, que sai do bode, de um dos chifres do bode, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como no do oriente e como no país do esplendor, que é exatamente a Terra Formosa. Esta explicação vai ser dada só apenas no capítulo 11. Okay? Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército das estrelas e calcando-as aos pés. Também já falamos sobre o assunto. E chegou mesmo a exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário e o exército. Sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade, derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. E nós, como já disse, vamos ver algumas características hoje e, de facto, ele prosperou durante algum tempo. Se olhares para a vida de Napoleão, as suas campanhas tiveram êxito durante algum tempo. Diz assim, e depois vemos aqui a interpretação. Portanto, aquilo que nós acabamos de ler é figurado. Okay? Portanto, isto é, não deve ser levado à letra tudo. Algumas coisas vai ser, tu vais ver no final que vai ser. Mas aquilo que eu costumo dizer, quando não é explicado, não é? A interpretação já está feita. Portanto, é aquela ideia que eu tenho. Ou então temos que ir buscar outros símbolos que já foram dados por outros profetas. Que eu continuo sempre a dizer, e aquilo que eu digo é que Deus não repete profecias. Okay? Não há repetição de profecias. Diz assim, e no fim do seu reinado, do reinado de quem? Não do chifre muito pequeno, porque agora estamos a falar da interpretação. Este final do reinado é dos 4 reis, okay? Ou dos 4 reinos, porque são 4 reinos. Se olhas para aqui, tá, são 4 reinos. Quando chegarem ao cúmulo dos seus pecados, que já sabes que não são pecados, mas sim pecadores, ou transgressores, que são exatamente os pós-cima, levantar-se-á um rei de olhar arrogante, capaz de penetrar os enigmas. Ok? Portanto, no final do reinado dos 4 reis, quando terminarem os prevaricadores, os pecadores, se levantará um rei de olhar arrogante, capaz de penetrar os enigmas. E é aqui que nós vamos ficar, porque é aqui que nós vamos interpretar exatamente o versículo 23. Ok? Porque, repara, no versículo 24 diz que o poder dele crescerá em força, mas não pela sua própria força. Portanto, a força de Napoleão Bonaparte nunca esteve nele. Okay? Ele aproveitou sempre portanto, aqueles que o apoiaram, como é óbvio, mas também aqueles povos que ele foi conquistando e alguns que ele foi trazendo para o lugar dele, exatamente com aliciações, ok? Quase como a dizer, põe-te do meu lado que tu vais ver que vais prosperar, não é? E então as pessoas iam aderindo exatamente àquilo que ele dizia e ele ia prosperando não pela sua própria força, mas sim por aqueles que o iam apoiando. O Napoleão, a vida dele é essa. Podes ir ver a história. Ok? E então nós vamos dar aqui a interpretação exatamente deste versículo 23.
que vamos falar exatamente sobre o oitavo rei. Quem é este oitavo rei? Se bem te recordas, e por isso é que eu te disse para tu veres aquele vídeo da besta do abismo, é exatamente a besta que está exatamente no capítulo 17 de Apocalipse, o oitavo rei. Porque ele dizia que é um dos 7, ok? Mas era o oitavo rei. Ok? É o oitavo rei. Quem era o oitavo rei? É exatamente a besta a besta do abismo, que eu associei exatamente à besta do Apocalipse, que é exatamente a França. Ok? E agora nós vamos ver exatamente este pequeno chifre, ou este muito pequeno chifre, que é exatamente o rei. Ok? Então eu vou ler aquilo que escrevi. Diz assim: as características do chifre muito pequeno, isto é, do rei, encontram-se neste versículo. E a pergunta que eu faço é: será um rei ou um reino? E aquilo que eu digo é: para mim é um rei. Pois, na interpretação, o primeiro chifre é um rei. Os 4 chifres seguintes são reinos, que nós já vimos que era exatamente o reino de Seleuco. O outro era o reino de Lisímaco, o de Cassandro e o reino de Ptolomeu, que nós já falamos aqui. Que eram exatamente os 4 reinos que saíram exatamente de Alexandre o Grande. E depois diz assim: e o sexto, ok? E o último chifre, portanto o sexto, que é exatamente aquilo que dá o nome a esta teoria, é um rei. Ora, se o primeiro chifre é um rei, os outros 4 são reinos, e o outro é um rei, então só pode ser um rei, não pode ser reino. Então, aquela conclusão que eu tiro sempre e que eu vejo sempre e que faço qualquer comentário no YouTube é que quando me dizem que este chifre muito pequeno é um reino, está errado. Porque não é um reino, é um rei. O anjo diz que é um rei. E os 4 chifres anteriores são reinos. E o primeiro chifre é um rei. Portanto, ele só pode ser um rei. Assim como o primeiro chifre era o Alexandre o Grande, o último chifre, o sexto, só pode ser um rei. E é um rei exatamente caracterizado pelo número 6. Ora, quem é que eu referi exatamente como sendo o 666? A besta do Apocalipse. Que era exatamente os gregos, na sua fase moderna, que eram exatamente os francos. Ora, este rei só pode ser rei dos francos. Ora, tens vários reis de francos, mas depois das 2300 tardes e manhãs, o grande rei dos francos é exatamente Napoleão Bonaparte. Okay? É exatamente o rei destes mesmos francos. Okay? O primeiro rei, Alexandre o Grande. O último rei, Napoleão Bonaparte. Ele teria um semblante Yahaz, que significa exatamente forte, poderoso, violento, mas só de aparência, pois o seu poder não estaria na sua força, e o próximo versículo diz exatamente isso, que nós já lemos, que é o versículo 24. Ok? Portanto, ele teria uma aparência de forte, de poderoso, de violento, e tu vais ver que o semblante de Napoleão ele vai conquistar pela sua maneira de ser as próprias pessoas que o envolviam. Portanto, ele tinha um poder persuasivo muito grande. Portanto, ele mostrava-se que era forte e poderoso e que as pessoas podiam confiar nele. Mas era só aparente. Porquê? Porque a força não estava nele. A força estava naqueles que o rodeavam. E aquilo que eu digo é que talvez a característica mais distinta venha agora. É que ele seria entendido em adivinhações. Portanto, este rei, que não é um reino, seria entendido em adivinhações. Ora, o que é adivinhações? Não é? Muitas traduções da Bíblia põem a palavra adivinhações no Mebin Ridot. Ok? O Mebin Ridot, eu vou-te já dizer o que é que isso significa, que é exatamente a expressão que está aqui entendido em adivinhações. Ora, o Mebin Ridot não é adivinhações, portanto aqui não estamos a adivinhar nada, ok? E, portanto aqui poderia ser traduzido por saber compreender questões difíceis. Ora, se tu fores ver aqui em baixo, bin em hebraico significa discernir, compreender ou perceber. Ridá, que está no singular, ridot no plural, ridá, significa exatamente enigma, parábola, dito ou questão difícil. E a pergunta que eu faço é, olhando para aquilo tudo que nos rodeia, o que é que são questões difíceis? Okay? E eu digo, para responder esta pergunta, deixo outra no ar. Neste mundo, qual é a entidade considerada de mais difícil pela maioria das pessoas?
Tu olhando para o mundo inteiro, não é? Para aquilo tudo que nos rodeia, o que é que tu achas que as pessoas consideram de muito difícil, pela maioria das pessoas? Obviamente que para algumas é muito fácil, mas isso é para uma minoria, porque para a maioria das pessoas é considerado difícil. E aquilo que eu digo é, se tu respondeste matemática, eu concordo contigo, ok? Como tu já sabes, e já disse isso muitas vezes, eu sou professor de matemática. E eu considero, não é? Eu tenho por mim próprio, e a experiência mostrou-me isso, que não é fácil compreender matemática. E muito menos aprender matemática. Porquê? Porque uma das coisas muito importantes, e aquilo deixo aqui aquilo que talvez eu saiba fazer melhor, que é ensinar matemática, é que quanto mais a pessoa deixa a matemática para trás, mais ela se torna difícil. Vou dar um exemplo. Imagina que tu estás no oitavo ano, não é? Imagina que tu estás no oitavo ano e tu foste deixando matemática para trás. Ora, para tu compreenderes a matemática do oitavo ano, precisas saber a matemática do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, até ao oitavo. Ora, se tu não sabes a matemática toda até ao oitavo, nunca vais conseguir compreender a do oitavo. Porquê? Porque precisas da outra matemática toda. E eu costumo dizer que a matemática é como uma escada, não conseguimos chegar ao último degrau se não tivermos os anteriores. É tão simples como isso. Então, porquê é que ela se torna difícil? Porque para ir buscar a matemática atrás precisamos do primeiro ano, do segundo, do terceiro. E fazer isso tudo em pouco tempo é uma missão quase impossível. Ok? E eu posso te garantir, não é? Como professor de matemática, que não é missão impossível. Mas é uma missão muito trabalhosa. E é aquilo que eu costumo dizer aos meus alunos é que é neste versículo onde Deus colocou aqui a matemática. E por aquilo tudo que eu já li na Bíblia, eu ainda não consegui encontrar nenhum outro versículo onde aparecesse a matemática. Mas eu acho que aqui está a matemática. Portanto, compreender questões difíceis é exatamente a matemática. Okay? Então, este rei seria entendido em matemática. É a conclusão que eu tiro. E aquilo que eu te deixo aqui como consolo, é que Deus também considera que a matemática é difícil. Portanto, se é aquela coisa que nós temos de interpretar, não é? E deixar aqui a interpretação, é que Deus considera que de facto a matemática não é fácil. Está bem? Para mim, nós não criamos matemática, não há ninguém que consiga criar matemática, nós apenas descobrimos a matemática porque o criador dessa mesma matemática considera difícil, não é? É exatamente o Deus Eterno. O Deus Eterno é o criador da matemática. E ele considera que não é fácil aprender. Portanto, se tu tens facilidade em compreender matemática, posso-te já dizer que isso é um dom que Deus te deu e tu tens que o aproveitar. Ok? Portanto, não deves escondê-lo, não deves deixar para trás, porque é um dom. Porque se Deus diz que é difícil, quer dizer que aqueles que têm facilidade foi um dom dado por Deus. Ok? Porque se é difícil, para que as coisas se tornem fáceis, só pelo poder de Deus. Ok? Então, se tens facilidade, dá graças a Deus, não é? Porque Deus deu-te esse dom. Se não tens esse mesmo dom, também digo-te que não é missão impossível, tu podes adquirir esse mesmo dom, ok? Deus diz que é difícil, mas não diz que é impossível. Portanto, se não é impossível, quer dizer que ainda está ao teu alcance, ok? Esta é apenas uma reflexão, mas eu considero que aqui está a matemática, ok? E fico muito contente por Deus se lembrar de uma das coisas que eu gosto e obviamente que é uma das suas criações, não tenho dúvidas nenhumas disso. Pelo estudo feito no versículo 14 e 17, e nós já estudamos, este rei deveria surgir no final do período das 2300 tardes e manhãs, isto é, depois de 1748 depois de Cristo, já fizemos as contas. Convido-te a fazer uma pausa neste vídeo e a ver o vídeo onde falei sobre o assunto. Diz assim, mais uma loucura. O vídeo é exatamente, tem como título 2300 tardes e manhãs. Mais uma loucura. Eu quando digo uma loucura, quero dizer que costuma-se dizer novidade, ok? Este rei é o líder do oitavo reino do capítulo 17 do Apocalipse, que era exatamente a besta, não é? Porque ele era a besta era exatamente o oitavo rei, não é? Que é a própria besta do Apocalipse.
Ora, se a besta do Apocalipse é exatamente o oitavo rei, quem é este o rei do oitavo rei ou reino? É exatamente o Napoleão Bonaparte, não é? Depois de 1748. Portanto, Carlos Magno não viveu depois de 1748, o Pepino Breve não viveu depois de 1748 e os outros reis que viveram por esta altura também acho que não são. Portanto, quem é o grande líder? É o Napoleão Bonaparte, sem dúvida nenhuma, porque ele é, vamos ver mais à frente que ele era um matematiqueiro, como eu costumo dizer. Okay? E eu vou deixar aqui um parágrafo escrito em 2020 que eu me recuso a alterar. Diz assim: no dia 3 de agosto de 2020, quando eu me dirigia para o Parque da Lavandeira, que é um parque situado perto da minha residência, dei por mim a pensar no chifre muito pequeno. Okay? Eu ia para lá, não é? E eu estava a pensar no chifre muito pequeno. E o que eu vou escrever foi a conclusão a que eu cheguei e que colocou a minha pele como uma de uma galinha. O chifre muito pequeno surge do bode, ok? E como foi revelado pelo anjo, representa a Grécia, não é? Portanto, é tão simples como isso. Se o chifre muito pequeno surge do bode, então ele está relacionado com a Grécia. Versículo 21. Em Apocalipse 17, 11 diz o seguinte: e a besta que era, é aquela história do era, e já não é, quer dizer que no tempo de João ela era, mas que no tempo de João já não era, é ela também o oitavo, e é dos sete e vai à perdição. E eu fui aqui que fiz a ligação. Okay? E para mim, este oitavo rei, como eu já disse na teoria Oitiavene, representa a França, e é dos sete, pois surge como herdeiro do Império Grego, que para mim eles são gregos, os dirigentes da França são gregos. Já disse muitas vezes, e já encontrei portanto, textos de história em que os gregos estão como base do povo francês, okay? E um dia ainda hão de chegar à conclusão que eram exatamente os líderes. E eles próprios diziam que eram descendentes dos troianos. Ora, os troianos têm a sua origem exatamente nos gregos, portanto eles só podem ser gregos, eles tinham razão. Só que eles não são líderes, esses líderes dos franceses não são descendentes dos troianos, eles são descendentes dos macedónios. Ora, são gregos também. Não é? Com esta conclusão temos mais uma ligação entre os livros de Daniel e Apocalipse, isto é, Daniel 8 e Apocalipse 17. Portanto, é tão simples como isso. Portanto, aqui é a ligação. E repara que as profecias não se repetem, okay? Porque em Daniel 8 está a falar de um rei, em Daniel 17:11 está a falar de um reino, portanto não é a mesma coisa, não é? É quase como se trouxesse a história mais abrangente no Apocalipse, porque aqui só está a falar do rei, não é? E este rei podia ser muitos reis, só que juntando os dois capítulos costuma-se dizer a coisa fica reduzida a nada, não é? Que é exatamente o nada, não é? É exatamente ou neste caso fica reduzido a um, que é exatamente a França, não é? Temos poucos candidatos, a não ser apenas um, não é? Que é só um, não há mais. Pela teoria Oitiavene, a besta do Apocalipse são os gregos modernos e os francos, ou os francos. Isto já nós falámos sobre o assunto. Agora vamos falar um bocadinho sobre o Napoleão. Okay? Então diz que num dia de sábado, quando me preparava para deslocar à igreja, decidi ouvir o capítulo 8 de Daniel, pois ia passar a lição da escola sabatina. E eu ia ser exatamente o moderador. Ora, aquilo, portanto, como eu pertenço à Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é? Passar a lição da escola sabatina é, nós durante a semana temos um estudo, que estudamos todos os dias, e ao sábado nós fazemos um resumo daquilo que nós estudamos. E há uma pessoa que vai moderar. O que é que vai moderar? Vai exatamente dar a palavra às pessoas que estudaram durante a semana para nós todos sairmos enriquecidos. E eu ia fazer exatamente de moderador. E eu, nesse dia, eu estava a ouvir o capítulo 8 e quando cheguei, ou quando passei pela ponta muito pequena, lembrei-me do meu estudo feito em Daniel 11 e tudo me fazia lembrar o que havia estudado sobre Napoleão Bonaparte. Nos versículos 9 a 12 do capítulo 8, Daniel descreve a visão que teve sobre o chifre muito pequeno. E nos versículos 23 a 25 está descrita a interpretação dada pelo anjo Gabriel, que nós já falamos sobre o assunto. Hoje vamos falar sobre o 23, na próxima aula o 24 e o 25.
Como foi referido na teoria 8 de Avene, se a visão foi interpretada pelo anjo, não é necessário atribuir mais nenhuma interpretação. Portanto, aquilo que eu disse no início, e convido-te a ver a nossa teoria 2, 8 de Avene, nós falávamos sobre o que é uma interpretação. Se o anjo está a dar uma interpretação, não é necessário eu dar outra interpretação, porque a interpretação já está dada. Okay? Portanto, quando diz que o rei era entendido em questões difíceis, não é preciso interpretar as questões difíceis. Okay? Tem que ser entendido em questões difíceis. Então tens que ir à procura do que é que são as questões difíceis. Porque são questões difíceis. Okay? Não é preciso interpretar mais nada. E note-se que existe pormenores na visão que não foram interpretadas. Aquilo que eu costumo dizer é que se não existe interpretação é porque deveriam ocorrer tal qual estão descritas na visão ou seguir outras interpretações. E aqui, depois tu vais ver aquilo que eu quero dizer com isto, nós vamos depois seguir essas mesmas interpretações no capítulo de Daniel, no capítulo 11 de Daniel, okay? Do livro de Daniel, que é exatamente o que também faz parte desta teoria. Para mim, okay, este rei, representado pelo chifre muito pequeno, é o grande líder Napoleão Bonaparte, por tudo aquilo que eu já disse. A França é um dos 4 chifres do bode, que surge exatamente como herdeiro. Ficamos sem saber qual dos 4 reinos fundados pelos 4 generais os francos descendem. Ora, repara, aquilo que eu te disse é que os 4 generais são Seleuco, Lisímaco, Cassandro e Ptolomeu. Okay? Estes são os 4 generais de Alexandre o Grande. E os francos, qual destes 4 serão? Porque eles têm que ser de um deles. Okay? E aquilo que tu vais ver mais à frente, e aqui eu deixo já um vislumbre, é que ele não pode ser nem de Seleuco nem de Ptolomeu. Okay? Depois no capítulo 11 nós vamos ver isso. Portanto, fica-nos só Lisímaco ou Cassandro. Okay? E eu digo-te já, e posso já desvendar isso, depois mais à frente nós vamos falar sobre isso. Para mim é de Cassandro. Porque Cassandro ficou exatamente com a região da Macedónia. Okay? Vou-te já deixar um vislumbre para não estarmos à espera do capítulo 11. Portanto, eles são descendentes dos macedónios. É aquilo que eu acho que eles são. E quando os romanos começaram a conquistar o território grego, o que aconteceu foi que esses macedónios tiveram que fugir para norte. E para mim, eles vão se instalar exatamente na França. Okay? Eles são macedónios. Para mim é essa a história. Obviamente que ainda não existe nenhuma teoria, nem nenhuma tese de mestrado ou de doutoramento, pelo menos que eu conheça, provando exatamente isso. Porque também não se sabe qual é a origem dos reis merovingios. Mas eles sempre disseram que eram gregos, que eram troianos. Portanto, eles têm a sua razão. E para mim, eles são macedónios. Portanto, pelas profecias, eles são macedónios. E quando os gregos começaram a invadir o reino dos gregos, eles fugiram para norte. Ora, o que é que para norte? Se for sempre para norte, vão exatamente bater na França, não é? Aquelas regiões ali mais para o leste da França. Portanto, são eles. Portanto, para mim são eles. E pela descrição das profecias, só podem ser eles. No versículo 23 começa por localizar o aparecimento deste rei, depois dos reinos fundados pelos generais de Alexandre o Grande. Ok? Existe outro grupo de pessoas, que são exatamente os transgressores que chegaram ao cúmulo, em outras traduções, quando acabarem os prevaricadores, que nós já falamos sobre eles. Quem são estes prevaricadores? São exatamente aqueles que fazem parte das pernas da estátua, que são as pernas de ferro da estátua, do sonho de Nabucodonosor, os quais foram capazes de destruir Jerusalém e o templo no ano 70 da nossa era, isto é, o Império Romano. Nós falamos já sobre isso na teoria 8 de Avene. Portanto, estes que destruíram Jerusalém e o templo, não é? São exatamente os transgressores, os prevaricadores. Quem é que seriam estes? São exatamente aqueles que destruíram o povo de Israel. Foi exatamente o Império Romano. Quem é que destruiu exatamente aquilo que não existe hoje? Foi exatamente os romanos. Não é? Os romanos destruíram o seu templo em Jerusalém e hoje praticamente tudo aquilo que foi destruído pelos romanos continua destruído. São exatamente os transgressores, os prevaricadores. Não há dúvida nenhuma. E além de terem destruído Jerusalém e o templo, destruíram exatamente o próprio Filho de Deus, que mataram. Portanto, são estes. Não é que não há dúvida nenhuma.
O ano de 1798 é considerado pelos historiadores um ano misterioso, que muita gente diz que foi o ano que mudou o mundo. E é também o ano em que Napoleão, com 29 anos, se transformou em Napoleão o Grande. Portanto, é aqui aos 29 anos, no ano de 1798, que Napoleão vai ganhar esta mesma confiança dos franceses. Okay? Depois vamos estudar um pouco sobre este ano. Já estudamos sobre este ano, não é? que nós vimos que foi exatamente quando a mulher é destruída, não é? Que é exatamente a cidade de Roma, não é? Quando o general Berthier, não é? Em 1798 vai aprisionar o Papa Pio VI. Só que as conquistas dos franceses vão começar um pouco antes, no dia 10 de abril de 1796. Obviamente que eu ainda não falei muito sobre esta data, okay? Fica num futuro, mas vai decorando esta data 10 de abril de 1798 e 96. Portanto, porquê? Porque nesta data vai acontecer aqui algo de extraordinário e foi uma data que me marcou. Ok? Só depois de fazer as minhas contas, não é? E sem nunca ligar a esta data, eu vou-te explicar o que aconteceu. Eu olhei para esta data sempre me marcou o início do Império, do sétimo rei, que nós um dia havemos de falar. Portanto, o sétimo rei, a sétima cabeça da besta. E eu, pronto, considerava esta data, mas a mim esta data não me dizia nada. E depois, quando fiz outros cálculos de outras profecias, bateu exatamente nesta mesma data. Ok? É aquela coincidência que eu digo, só pode ser. Só pode ser. Porque a data está certíssima. Quer dizer, faço dois cálculos sem ter um a ver com o outro e eles batem exatamente na mesma data. É coincidência a mais. Portanto, isso só mostra que está certo. Só mostra que está certo. E diz mesmo que este Napoleão, não foi tão grande, não é? Foi tão grande, e para mim ainda é tão grande, que diz que é talvez o homem que tenha mais livros escritos sobre ele. E eu digo talvez que seja superado apenas por Jesus Cristo, não é? Porque basta a Bíblia falar sobre Jesus Cristo, não é? Que é o livro mais publicado no nosso mundo, mas de longe, sem comparação nenhuma, portanto só pode ser o próprio Jesus Cristo, não é? Talvez livros mais editados. Agora, livros mais escritos, eu penso que também Jesus Cristo deve ter, sei lá, livros mais do que Napoleão. Não sei dizer isto, mas minha opinião, eu acho que deve ser superado por Jesus Cristo, não sei. Mas que de facto foi um grande homem, não é? E para mim continua a ser um grande homem, só que a glória que ele procurou foi sempre a sua glória, o que está errado, não é? E as profecias não falham, e o que nós vamos estudar nas profecias é exatamente o cumprimento da queda deste grande homem que só procurou a sua própria glória, não é? Conhecido como Pequeno Cabo, Napoleão foi um dos maiores generais e estrategistas da história. Okay? Foi também o governante e estadista que reconstruiu o Estado francês dos escombros resultantes da Revolução que começou em 1798, que é exatamente a Revolução Francesa, fazendo da França a maior potência do seu tempo. Portanto, isto não é um texto meu, okay? Isto não foi eu que escrevi isto. Portanto, isto aqui mostra exatamente o cumprimento da profecia, que foi a maior potência do seu tempo. E estamos a falar exatamente após a Revolução Francesa, no tempo de Napoleão. O que é menos sabido sobre Napoleão é que ele também foi um grande matemático, aquilo que eu chamo de matematiqueiro, e cientista, praticante, imerso nos avanços científicos da sua época e totalmente consciente da sua importância para o desenvolvimento do país. As anedotas do seu tempo na escola militar o descrevem como um excelente aluno e extremamente ambicioso. Okay? E conta-se a história de que um dos seus professores, o grande matemático Laplace, para mim um dos maiores matemáticos de sempre, ele deu-lhe um tratado de Bezout sobre matemática com 4 volumes bastante espessos. E ele disse que os alunos teriam que estudar aqueles 4 volumes em 2 anos. O que foi extraordinário, e quanto à história, é que Napoleão fez este feito em 6 meses. Okay? Ele estudou aqueles 4 volumes
em 6 meses, e foi junto do professor Laplace e pediu mais volumes de matemática. E o que Laplace vai lhe dizer é que lhe deu já o suficiente para 2 anos. E ele disse que já outros tinha estudado em 6 meses. E Laplace vai lhe perguntar, não é? Porque é que ele o tinha feito? E ele disse, porque você disse que era importante. Portanto, como o Laplace vai dizer que aquilo era importante, ele vai fazer aquilo muito rápido. Mais uma vez, a rapidez, não é? Rapidez dos franceses. E ele vai deixar outras matérias de lado, como o latim, o alemão, a gramática e a ortografia. E isso valeu a pena. Porquê? Porque ele, aos 16 anos, ele já era um oficial da artilharia. E aos 24 anos seria general. Portanto, como tu vês, no serviço militar, algumas pessoas é preciso uma vida inteira para ser um general. Napoleão aos 24 anos já era general. Portanto, é para tu veres a rapidez, a inteligência deste homem, não é? Que obviamente, e para tristeza minha, ele usou essa mesma inteligência para o mal, não é? Para as conquistas, para a submissão do próximo. Napoleão manteve o interesse pela matemática e pela ciência ao longo da vida. É um dos raríssimos casos de governantes que também foi membro da Academia de Ciências do seu país, que era lá o Instituto Francês, participando ativamente nas sessões. Portanto, como tu vês, não é? Não sou eu que estou a descrever isto, não é? Isto é exatamente um texto que não é meu. E como tu vês, é o cumprimento exatamente das profecias, não é? Porque ele, além de ser um governante, que era um rei, não é? Também era um ativo participante das ciências. Portanto, como um matemático, um grande matemático, que eu, para mim, é mesmo os próprios homens da sua época e aqueles conhecedores, não é, como Laplace, diziam exatamente que poderia ser um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Portanto, e ele é considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Mas podia ter sido, se calhar, o maior deles todos. Não é? Mas, como costuma-se dizer, o tempo não dá para tudo, não é? Ou havia de dedicar tempo ao governo do seu império, não é? Como imperador, ou então dedicar-se à matemática. Não é? Apenas 2 dias após tomar o poder da França, por meio de um golpe de Estado em 18 de Brumário, e isto aconteceu antes dele se ter tornado imperador, compareceu normalmente, não é, à Academia para apresentar um trabalho intitulado Memória sobre as equações às diferenças misturadas. Para evitar constrangimentos, assinou simplesmente como cidadão Bonaparte. Continuou apaixonado pela matemática e participando nos trabalhos da Academia por um longo período. Embora a frequência fosse diminuindo à medida que aumentavam as suas responsabilidades como governante. Em 1802, escreveu a seu ex-professor Laplace, portanto, como tu vês, um dos maiores matemáticos de sempre, vivo a tristeza de não poder dedicar, portanto, ao estudo da matemática, o tempo e a atenção que ele merece, portanto, que ela merece. É mais uma ocasião para me afligir com a força das circunstâncias que me conduziram para esta carreira, onde me encontro tão longe da carreira das ciências. Portanto, ele estava triste, não é? Ele vivia com tristeza, por não poder dedicar mais tempo ao estudo da matemática. Portanto, como tu vês, um autêntico matematiqueiro, não é? Que a profecia, mais uma vez, não falha, não é? Porque diz que este rei seria entendido em questões difíceis. Ora, questões difíceis é matemática. Quer dizer, se tu fores ver ao longo da história qual foi o rei que foi entendido em matemática em questões difíceis, costuma-se dizer, ficas só com este, está bem? Posso-te garantir, como professor de matemática, pelo menos que eu me lembre, não existe mais nenhum líder, não é? E com todas estas características e pertencente à França e essa coisa toda, que tenha exatamente este gosto pela matemática e que seja entendido em questões difíceis, ok? E se Deus diz, aquela coisa que eu costumo dizer, se Deus diz que ele era entendido em questões difíceis, oh meu amigo, de facto ele era mesmo um matematiqueiro, ok? Portanto, sem dúvida nenhuma, Deus está completamente corretíssimo, está bem? E se Deus diz que ele era, é porque é, ok?
E aquilo que eu costumo dizer é que as evidências, porque obviamente que, como eu costumo dizer, isto que nós estivemos a falar não prova rigorosamente nada, mas as evidências são tão fortes que não há dúvida nenhuma que este grande rei, este sexto chifre do bode, este chifre muito pequeno, que era conhecido como Pequeno Cabo, só pode ser o Napoleão Bonaparte, que era exatamente entendido em questões difíceis que eu atribuo exatamente à matemática. E deixo-te aqui a ideia de que fico muito contente por Deus ter-se lembrado de colocar a matemática exatamente nas profecias bíblicas. E obviamente que é uma das suas criações e ele gosta de referir sempre tudo aquilo que faz. E se tu és, e aquilo que eu quero deixar aqui neste momento, se tu és entendido em matemática, se matemática para ti é fácil, aproveita esse dom que Deus te deu, ok? Porque isso é um dom. Porque a maioria das pessoas tem dificuldade exatamente em matemática, por isso é considerado uma questão difícil. Para ti é fácil, aproveita, porque é um dom que Deus te deu. E nós temos que aproveitar os dons que Deus nos deu e pôr esses mesmos dons ao serviço de Deus, que é exatamente o objetivo único de Deus para ti. Okay? E se gostaste da nossa aula, okay, convido-te a inscrever-te no nosso canal, a deixares o teu like, a compartilhares os nossos vídeos e a acionares as notificações para receberes mais informações deste teu canal, que eu penso que é exatamente a Escola Kitonite. Então, tudo de bom para ti.